A Guatemala foi o país que eu comecei a perceber sincronicidades acontecendo a todo tempo, que eu comecei a me conhecer e a entender para que eu tô aqui nesse mundo. E tudo isso se deve a um lugar em especial, o Lago Atitlã, que é o portal energético mais lindo que eu já conheci. Mas antes de falar do lago, eu vou responder a pergunta que mais me fazem quando eu falo de Guate, que é: Tati, o que diabos que você foi fazer na Guatemala? Bom, eu fui parar na Guatemala porque uma tia minha tava morando lá a trabalho e eu tava solta no mundo numa crise existencial causada pelo retorno de Saturno. E eu tinha largado cidade, emprego, casa, carro, casamento, tudo. E me joguei no mundo pra saber, tá, e agora o que eu faço da vida, quem eu sou, pra que eu tô aqui. E aí no meio do caminho eu parei pra visitar a minha tia. A intenção era ficar algumas semanas só na Guatemala, mas eu acabei ficando um pouco mais de 3 meses porque eu me apaixonei por aquele lugar. E ele ainda me trouxe todas as respostas que eu buscava naquele momento e muitas outras que eu nem sabia que eu queria. Assim que eu cheguei em Guate, eu passei um tempo na capital, que era onde a minha tia morava, mas logo eu fui para Antigua estudar espanhol. O espanhol da Guatemala é muito compreensível e por isso eu acho um dos melhores lugares para se aprender a língua. E apesar de não ter muito brasileiro lá, até porque os brasileiros nem sabem direito onde é que a Guatemala fica, os norte-americanos vão muito para lá para estudar espanhol. Antígua é uma cidade pequenininha, que você conhece toda a pé. Ela tem um estilo colonial, com umas ruas de pedra e ela é rodeada por vulcões. Ela tem uma vibe muito gostosa e é bem pertinho da capital, cerca de 1 hora de carro. Inclusive, ela é chamada de Antígua porque ela era a antiga capital do país. E eu amei muito morar lá, ir para aqueles mercadões cheios daquelas frutas maravilhosas e comida colorida. Comer comida de rua e foi um lugar também que eu conheci muita gente, porque além da escola eu morava num hostel que, apesar de ser hostel, era um lugar muito confortável, muito aconchegante, que parecia a minha casa mesmo. Pra quem quiser a dica, o nome é Maia Papaya, tá? E entrando mais na experiência pessoal que eu tive lá, teve uma semana em Antígua que eu descobri que o meu ex estava namorando e que apesar da gente ter acabado, tinha sido há pouco tempo, então isso me destruiu por dentro e eu fiquei muito, muito, muito mal. E já tava acabando o período do meu curso lá em Antígua, eu não sabia o que eu ia fazer depois, pra onde que eu ia depois de lá. Eu tava meio perdida na vida, sabe aquela fase de onde é que eu tô, pra onde é que eu vou? Então, tava ali. E aí juntou tudo e eu passei 3 dias inteiros só chorando, sem querer comer direito, naquela deprê de fossa conhecida, né? Até que nesse terceiro dia de fossa eu sonhei com uma pessoa me dizendo: hoje é o último dia que você vai chorar por isso. E aí eu achei estranho, mas não dei muita bola pra isso. Mas no final do dia eu já tava me sentindo um pouco melhor e eu decidi ir pra uma aula de yoga. Só que quando eu cheguei lá no local da aula, a professora tinha faltado. E aí eu pensei: ótimo, vamos voltar pro hostel e vamos chorar mais um pouquinho, né? E aí quando eu tava já voltando, a mulher da aula de yoga lá saiu gritando no meio da rua, me chamando e dizendo que tinha conseguido uma professora substituta. Aí eu fiquei meio assim, já tava meio desempolgado, mas, não tô fazendo nada, vou. Por que eu tô contando tudo isso? Pra vocês verem a sincronia da coisa. Aí eu fiz yoga lá, bonitinho, e depois da aula eu fiquei conversando com essa professora. E do nada, ela me disse: Tati, você já ouviu falar de um curso que se chama Curso de la Luna, lá no Lago Atitlã? Eu não tinha ouvido falar, mas no momento que ela falou esse nome, alguma coisa mexeu dentro de mim. Aí eu fui lá, pesquisei o local na internet, vi a programação e eu vi que a próxima turma começava em uma semana. E aí eu comecei a chorar, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas dentro de mim tinha algo muito forte que dizia: é pra lá que você vai. E assim, gente, só pra vocês entenderem, eu ainda tava tentando absorver o fato da pessoa que supostamente não era pra eu ter conhecido, né, porque era professora substituta, ela ter me falado desse curso, e aí eu já tava tendo que lidar com uma certeza estranha dentro de mim que era pra eu me inscrever nesse curso sem nem saber quanto é que era, sem nem saber se tinha vaga, mal sabia onde é que era, aquela coisa toda.
Hoje em dia eu sei que isso se chama intuição e sinais e sincronias, mas na época eu não era muito ligada nisso, nessas coisas ainda, e eu tava achando tudo isso bem estranho, achando que eu tava até ficando louca. O fato é que em uma semana lá tava eu, no Lago Atitlan, que é um lugar... Como que eu vou explicar pra vocês? É um lago rodeado por 3 vulcões e também por vários povoados maias. É um local bem turístico e cada povoado desse tem um estilo próprio. Um é de festa, outro é de arte, outro é de compras, outro é de hippie, e no caso, esse de hippie era o que eu tava morando. Ele se chama São Marcos, e o local mesmo do curso em que eu tava morando era Las Piramides. E uma curiosidade sobre o lago é que, sabe aquele chapéu do Pequeno Príncipe, que na verdade não é um chapéu, mas sim um elefante engolido pela cobra? Pois é, aquela imagem foi inspirada numa montanha que fica num desses povoados que rodeiam o lago. E o autor do livro caiu lá de helicóptero na Guatemala, né? Passou uns dias no lago, viu essa montanha, se inspirou e surgiu esse desenho aí. Fecha aspas para curiosidade. Voltando pro lugar que eu tava fazendo o curso. Nesse lugar, eu morava numa casinha minúscula de um cômodo em formato de pirâmide de madeira, que era a coisa mais linda do mundo. Era um lugar rodeado por muito verde e que tinha outras pirâmides também, que moravam as outras pessoas que estavam fazendo o curso. E tinha gente de todo canto, de Israel, dos Estados Unidos, da Austrália, da Rússia, da Alemanha, da França, Inglaterra, enfim. Era uma galera muito legal e a gente virou família mesmo. E a nossa rotina era assim, 6 horas da manhã a gente ia pro lago ver o nascer do sol por livre e espontânea vontade. Não fazia parte do curso, mas era algo que a gente gostava de fazer. 7 horas a gente ia pra aulas de yoga, depois a gente ia tomar café e ficava com o tempo meio livre de comprar comida no povoado, estudar alguma coisa, conversar, até as 10 horas, que é quando a gente tinha aula de metafísica, que era sobre vários assuntos que eu nunca tinha estudado, mas que ao mesmo tempo parecia que eu já sabia. De outras vidas, sei lá, mas de alguma forma parecia que eu só tava relembrando tudo isso. Foi lá que eu comecei a estudar sobre os 4 elementos, sobre viagem astral, sobre canalização, sobre sonho lúcido, astrologia, numerologia, cabala, Kybalion, planos sutis, enfim, misticismo, que hoje é toda a minha vida, tudo isso começou lá. E aí depois dessa aula das 10 a gente ia almoçar, toda a comida que era a gente mesmo que fazia, e o momento da cozinha era muito descontraído, que todo mundo se juntava assim, ficava conversando e tal. À tarde a gente tinha algumas aulas extras, que era sobre calendário maia, respiração, influência das fases da lua e esses paranauês que eu tava amando. No fim da tarde, tinha meditação e à noite era livre. A gente normalmente ia pro lago, ficava ali na doca cantando, conversando. You're my wonderwall. Resumindo, se há uma semana eu tava perdida, eu definitivamente tinha me encontrado. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, essa foi uma fase muito dolorida, porque eu tava começando a me conhecer. Então eu tava começando a entrar em contato com as minhas sombras, e aquilo tudo era muito assustador, mas era muito prazeroso também, ao mesmo tempo. E na última semana do curso, a gente fica em silêncio e em jejum. Não pode falar e só pode tomar líquido. Coincidentemente ou não, era a semana do meu aniversário. Então eu comemorei uma semana antes da gente entrar nessa semana de silêncio, e no dia mesmo, como as pessoas não podiam falar comigo pra me dar parabéns, elas escreveram cartas, juntaram flores e presentes e colocaram ali na porta do meu quarto. Quando eu acordei de manhã, eu abri e eu chorei, foi muito lindo, eu me senti muito amada. E realmente essa era uma época que eu comecei a sentir que um novo ciclo estava começando de verdade dentro de mim, sabe? Eu tava ali me descobrindo, acessando aquela sabedoria do silêncio, nesse paraíso rodeado por um lago, por verdes. Enfim, eu senti como realmente fosse um presente e eu agradeci muito, 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 muito. E como se já não bastasse, nesse dia eu também ganhei um presente do Uni. Olha só, desde que eu cheguei na Guatemala, eu tava esperando por um terremoto. Porque era algo que eu nunca tinha vivido na vida, e por mais que seja assustador, era uma experiência que eu queria ter, que eu queria saber como é a sensação de estar tudo tremendo. A Ariana, minha gente, é assim, adora uma experiência nova, não importa qual seja.
E aí a minha tia falou, não, vem que aqui com certeza você vai pegar vários terremotos, porque como é uma área vulcânica, é muito comum de ter terremoto, toda semana tem, você vai sentir vários. E, gente, pasme, desde o dia que eu tinha pisado na Guatemala, não tinha tido nenhum terremoto. Pelo menos nenhum que a gente conseguia sentir. 2 meses sem terremoto, e quando foi que teve um terremoto? No dia do meu aniversário. Foi pequeno, mas foi. Eu tava sozinha na minha cama lendo quando eu ouço as árvores balançando, assim, tipo, muito forte. Eu, gente, meu Deus, o que que é isso? E de repente eu sinto a minha cama tremer, tipo... Eu levei um susto, óbvio, demorei um tempo pra entender o que que era. Mas aí quando eu me toquei que tinha sido um terremoto, eu ria e chorava ao mesmo tempo. E eu queria gritar pra comemorar, mas não podia porque eu tava em silêncio. Então eu só respirei fundo e eu senti mais um sinal do Uni. E eu digo que foi só um dos sinais porque eu tive vários. Desde o momento que eu pisei naquele lago, muita coisa eu senti mudando dentro de mim. Instantaneamente, assim, pisei, só de estar lá, muita coisa já mudou. Isso acontece muito em lugares que são portais, como é o caso do lago. Pra quem não sabe, portais energéticos são pontos no planeta que trocam informações com outros seres que estão fora daqui da Terra. Tudo com a intenção de realinhar a nossa energia aqui para esse momento que a gente está vivendo e na intenção da gente evoluir. Tá, e voltando para os exemplos, eu vou dar 2 exemplos de transformações que foram muito intensas para mim. O primeiro é que eu morria de medo de espírito. Eu tive medo de espírito a vida inteira. Um medo ao ponto de ou eu ter que dormir com alguém no quarto, ou eu ter que dormir com todas as luzes da casa acesas, e mesmo assim eu morria de medo. E no dia que eu cheguei lá no lago, eu fui acender a luz pra dormir naturalmente, como toda vez eu fazia, e eu senti algo falando comigo assim: não precisa mais. A gente já limpou esse medo dentro de você desde o momento que você chegou aqui. Eu achei aquela sensação estranha, porque eu ainda não estava muito familiarizada com essas coisas sobrenaturais, mas assim, eu não senti de acender a luz, eu deitei, dormi no escuro, sem medo nenhum. E desde então, eu nunca mais tive medo de espírito. Nesse naipe. A segunda transformação, que foi muito forte, foi quando eu cheguei lá. Eu ainda tava meio triste com a história do meu ex que eu contei no início do vídeo, né? Com mágoa e tudo mais. Mas na primeira semana que eu tava lá no lago, eu senti isso mudar de uma maneira muito rápida e muito intensa. Eu participei de uma cerimônia de cacau, que é a medicina que expande o cardíaco, trabalha o amor. E, gente, eu passei 5 horas dessa cerimônia chorando, sem brincadeira. E sentindo o meu coração sendo limpo de uma forma que eu nunca tinha sentido na vida. E eu comecei a sentir uma gratidão pelo universo inteiro, sabe? Assim, por todas as pessoas, por todos os acontecimentos, por tudo. Era algo que explodia dentro de mim, que eu queria dizer pro mundo que eu amava o mundo. E eu dizia isso em forma de lágrimas, de riso, entregando pro fogo. E às vezes me perguntando, meu Deus, né? O que tem dentro desse cacau? Mas era só cacau mesmo. No final dessa cerimônia, eu senti um amor tão grande por esse meu ex. Por todo mundo, né, na verdade. Mas assim, especificamente por ele, me chamou a atenção porque horas atrás eu tava morrendo de raiva e de mágoa. E ali eu tava, tipo, transcendeu aquilo. Mas era um amor que eu nunca tinha experimentado antes. Amor incondicional mesmo, um amor puro, um amor que não prende, um amor que não se apega, um amor que não quer pra si. É um amor que libera, que só quer ver o outro feliz, onde quer que ele esteja, com quem quer que ele esteja. Aí foi muito transformador sentir isso. Enfim, foram esses 2 exemplos que eu resolvi trazer. Aconteceram várias outras coisas, mas não tem como contar tudo aqui, senão esse vídeo vai ser eterno. Então eu finalizo dizendo que foi ali, naquele lago, que eu comecei a ser a amiga do Uni, a sentir essa força divina, a perceber que essa força divina tá em tudo. Tá no animal, tá numa pessoa, tá numa flor, tá num lago. E foi ali também que eu comecei a sentir que as sincronicidades e a fluidez são um estado natural das coisas. E que às vezes a gente se impressiona com esses sinais porque a gente tá tão desconectado de quem a gente realmente é que a gente chega a se surpreender. Espero que esse vídeo tenha despertado pelo menos uma vontadezinha de conhecer esse país, que é muito maravilhoso. E que se você não viu, tem outro vídeo sobre a Guatemala que eu fiz antes. É só procurar aí. E é isso. Beijo!